Boa tarde, meus irmãos. Desculpem o atraso um pouco. Hoje me cabe comentar e pensarmos sobre a parábola do rico insensato ou do rico tolo. Jesus nos ensina sobre essa parábola lá em Lucas capítulo 12, a partir do verso 13, do 13 ao 21. É importante destacar que estavam ali junto com Jesus, ouvindo ao Senhor Jesus, multidões. Uma multidão de cerca de milhares de pessoas, nos informa ali o primeiro verso desse capítulo 12. E nesse ponto aqui da palavra do Senhor Jesus, alguém dentre a multidão, porque ouvia Jesus ensinar, apela para que Jesus se envolvesse numa causa particular, uma causa de família, de litígio. As leis de Moisés, elas já tratavam em muitos aspectos dessas questões de direito de família, de partilhas, de terras. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 21, no 17, e tem números também que não cheguei a anotar aqui. Talvez aquele homem queria que Jesus intermediasse como um rabino, porque diz o texto que este homem disse para Jesus: Mestre, está lá no verso 13, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Em outra versão é dito aqui: ordena a meu irmão. Né? Então, talvez aquele homem ele quisesse que Jesus fosse igual a um rabino que costumavam costumeiramente fazer esses tipos de intermediações. O homem não pede que Jesus decidisse conforme a justiça, mas ele praticamente exige que Jesus decidisse em favor dele. Mestre, diz, ou noutra versão, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Então ele queria que Jesus decidisse em favor dele. Até poderia ser que ele tivesse alguma razão, mas não da forma como ele abordou ao Senhor Jesus. E imediatamente Jesus dá uma reprimenda a este homem. No verso 14, Jesus se declara homem, se dirige a ele, homem. Era uma forma de tratamento assim, sem muito valor. Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? Verso 14. Então, o Senhor Jesus, ao responder a este homem, ele declara muito bem que ele não queria se envolver com as questões de litígios humanos, sobre partilhas, sobre problemas de família, não. Já haviam lá os rabinos, já tinham lá os juízes que eram acostumados a fazer isso. Jesus veio para algo maior, né, muito maior, para tratar o ser humano de uma forma mais ampla e mais elevada. No verso 15, seguindo, Jesus então se dirige agora ao povo
ou aquela multidão de milhares, né? E Jesus começa a dizer: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Agora aqui Jesus começa a dar um ensinamento bem mais profundo, ou muito profundo, ao povo, àquela multidão, aos próprios discípulos. Cuidado, tende cuidado e guardai-vos. Está numa outra versão. Guardai-vos de toda e qualquer avareza. Aqui nesta versão fala em cobiça, e está certo também. A palavra cobiça ela é melhor traduzida por ambição. Uma ambição que leva o homem a colocar o seu coração em busca desta ambição, em primeiro lugar. E isto é nocivo à alma, é nocivo ao ser humano. As coisas que possui, Jesus falou, né? A vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Não é a vida de uma pessoa, a quantidade de bens que ela possui, quantidade o número de propriedades, etc. O termo que Jesus usou aqui, guardai-vos, ou tende cuidado, sugere uma ação positiva para expulsar um inimigo. É uma ação positiva, uma ação determinada para se expulsar o inimigo. Jesus estabelece uma antítese entre o que é a vida de uma pessoa versus secularismo ou possuir bens materiais. Então Jesus faz aí coloca duas posições opostas quando ele diz que o que é a vida de uma pessoa versus possuir bens materiais, o secularismo. Então há muitos que hoje, infelizmente, buscam e ambicionam e correm atrás de uma forma legítima ou ilegítima, legal ou ilegal, moral ou amoral ou imoral, e correm atrás dos seus objetivos terrenos materiais. Há muita gente que está enquadrado aqui, né? E precisaria ouvir o que Jesus está nos ensinando. A vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. E não é mesmo. Não é mesmo. Aí Jesus inicia o ensinamento, ou ele reforça este ensinamento que ele estava apresentando no verso 15, a respeito da vida do homem e versus a quantidade de coisas que a pessoa tem. Ele ilustra com uma parábola. Então, lá nos versos 16 e 17, ali está a parábola, inicia a parábola, que no grego é parabolê, um termo foneticamente muito parecido com a nossa parábola, no grego parabolê, e no hebraico machal. E para ilustrar o seu ensino, então, continuando a sua explicação ao homem, àquele homem que queria que Jesus se tornasse um juiz litigioso ali para ele e para a família, na verdade, mais puxando para o lado dele,
Jesus então se refere a um fazendeiro rico que tivera uma ótima colheita e não tinha mais lugar para guardar essa colheita. Foi uma produtividade enorme. E isso era sinônimo de uma riqueza material. Então, Jesus diz: o campo de um homem rico havia produzido com fartura. Então, aí está, né? A situação, a realidade de um homem rico, um fazendeiro, que havia produzido muito. A sua terra havia produzido muito. E ele pensava consigo mesmo: o que farei? Verso 17. Pois não tenho onde guardar o que colhi. A preocupação dele com aquela super safra não era tanto, não, eu vou abençoar os meus irmãos, vou abençoar pessoas mais pobres lá na minha comunidade, lá na minha tribo de Israel, a qual pertenço, enfim. Não, ele pensou apenas: não tenho onde guardar o que colhi. Ele estava pensando como que ele poderia guardar para ele mesmo a sua riqueza, a sua super safra, né? Muito bem, Jesus então continua nos versos 18 e 19, e este homem rico, este homem fazendeiro, declara: vou fazer isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então aqui está o pensamento desse homem, o seu sentimento. Ele queria, a solução que lhe veio à mente foi essa: derrubar o que ele já possuía em termos de local para armazenamento, ia derrubar, construir maiores para poder guardar toda a sua superprodução que Deus havia dado para ele. Aí está também um ponto importante. Ele também não reconhece que Deus foi quem tinha dado para ele. Ele usa muito meus celeiros, meu cereal, meus bens. Se vocês lerem o verso 18, vocês vão perceber isso. Então, e ele diz a sua alma. Diz a sua alma no verso 19. Isto é, ou diz a si mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Então, aquele homem estava satisfeito com o que ele havia produzido.